Vitória, irmã Sheila, que alegria ter a senhora conosco aqui. A alegria toda minha poder participar de Tempos de Esdra. É uma honra, é um privilégio ter essa oportunidade de também estar sendo ministrada poderosamente todos esses dias. E eu só posso deixar aqui a minha gratidão. Amém. Glória a Deus. Missionária Sheila Xavier, ela é bacharel em matemática, física, professora do ensino fundamental e médio e também é uma serva de Deus que prega nesse Amém. Brasil e fora do Brasil. Deus usa ela, já pregou para nós aqui na Vigília do Bom Samaritano, é formada também em teologia e tem aqui, olha só, ela é casada com o irmão Flávio Cândido, meu amigão, e também tem 3 lindos filhos, Flaviane, Fabrício e a Ana Júlia. E ela vai ministrar sobre a doutrina do perdão. Isso eu mesmo. não pensei em outra pessoa a não ser na senhora para ministrar a doutrina do perdão. Por gentileza, o tempo é seu, deixa Deus lhe usar. Bem-vinda. Muito obrigada, pastor, muito obrigada. Quando eu recebi esse convite para estar ministrando a respeito da doutrina do perdão, né, que tem muito a ver assim, com a minha história de vida, né, eu me senti muito abençoada por Deus. E quando nós falamos em perdão, nós precisamos entender que a palavra perdão, ela está totalmente ligada também à palavra transgressão. Então, não se tem como pensar em perdão sem pensar em uma transgressão cometida, um princípio quebrado, um mandamento desobedecido. Quando eu falo em perdão, eu penso logo que o perdão é a porta de saída da restauração de uma transgressão efetuada. Então, quando falo em transgressão, eu lembro logo de pecado. E quando eu penso no pecado, eu penso em um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que, diante do pecado do homem, ele mesmo vai criar meios para possibilitar a restauração do homem. Essa semana nós tivemos uma aula maravilhosa com o pastor Eliseu Rodrigues, e uma das frases que ele citou, eu anotei, que Deus criou meios de livrar o homem da sua própria ira. Deus, por seu amor infinito e por sua misericórdia, ele cria caminhos, ele cria instrumentos para restaurar a condição pecadora e transgressora do homem. Então, quando nós vamos falar sobre restauração e perdão do pecado, né, nós não podemos deixar de observar todos os rituais que o próprio Deus instituiu para que esses representassem tanto o arrependimento quanto o perdão de Deus. Quando eu leio Levítico, livro de Levítico, do capítulo 2 até o capítulo 6, eu fico impactada porque existem sacrifícios que serão apresentados para que o perdão seja alcançado. E quando nós começamos a estudar e ler cada um dos versículos e dos capítulos que envolvem essa questão do sacrifício que manifesta arrependimento e solicita o perdão de Deus, eu entendi que ali tem o sacrifício para o pecado do sacerdote, sacrifício para o pecado do povo, sacrifício por pecados involuntários, sacrifícios por pecados ocultos, sacrifício até por atos de ignorância. Então, todos os sacrifícios que estão ali escritos, do capítulo 2 ao capítulo 6, todos eles apontam para a necessidade de perdão, até mesmo para os atos que muitas vezes de forma inconsciente são cometidos, mas que ferem a santidade de Deus,
que comprometem um relacionamento com Deus. Então, mediante esses rituais e diante dessa proposta e desse caminho criado por Deus para perdoar os pecadores, eu começo a entender que esse próprio Deus é o autor do perdão. Deus é o autor do perdão, da oportunidade perdoadora para o homem. E quando eu vou estudar a palavra perdão, eu encontro a palavra perdão na Bíblia com sinônimo de remissão. Então, perdão e remissão na Bíblia, ela tem o mesmo sentido. E quando eu vou estudar cada uma dessas palavras, né, a palavra perdão, ou a expressão perdão, ou remissão dos pecados, eu preciso entender que na nossa língua, a remissão dos pecados, ou a remissão, a palavra remissão, na verdade, ela tem um cunho jurídico. O que é que o nosso dicionário em português, ele nos explica a respeito da palavra remissão. Diz que remissão é perdoar, é liberar alguém da obrigação que se tinha com a justiça. Então, tudo que deveria ser pago por um ato contrário cometido acaba sendo perdoado e a pessoa liberada dessa dívida. Só que na Bíblia Sagrada, a palavra remissão, que é o mesmo que perdão, ela vem com muitos outros sentidos. Existem diversas palavras que são usadas com significados, né? Cada expressão com seu significado, mas que envolve também essa ideia do jurídico. E quando eu falo de remissão na Bíblia, a primeira palavra, uma das palavras que eu encontro, né, tem o sentido de abolir, tem o sentido de mandar embora a culpa e as penalidades do ato cometido. Então, é o primeiro sentido. E para esse primeiro sentido de palavra, eu encontro em Gênesis, capítulo 50, versículo 17, um pedido de Jacó a José. O pedido de Jacó a José, deixa eu ler aqui, Gênesis, capítulo 50, versículo 17, vai dizer assim: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Aqui, Jacó está pedindo que José perdoe as atitudes, a transgressão, o mal que foi feito dos seus irmãos para com ele. E, nesse caso, essa palavra tem esse sentido, esse perdoar daqui tem esse sentido de tirar o peso do erro, tirar o peso do ombro do pecador. E é muito interessante porque tirar o peso, tirar o erro do ombro do pecador me lembra a justificação. Olha como os rituais do Antigo Testamento eles já apontavam para o perdão de Deus, para a necessidade do perdão de Deus. Então, vem para mim com a ideia de justificação, de tornar justo. Então, eu encontro a partir daí uma outra palavra, um outro significado para a palavra remissão ou perdão, já que nós dizemos que são sinônimas. Traz a ideia de cobrir a transgressão e tirar do campo de visão. Também já estudamos isso essa semana, porque a ideia de cobrir a transgressão e tirar do campo de visão me dá a ideia de expiação. O que era a expiação através do sangue? O sangue cobria o pecado e o pecador. Então, quando se olhava
para o pecador, ao invés da transgressão dele ser o foco era o sacrifício que foi apresentado por aquela vida, por aquela alma, por aquele pecador. E quando eu leio a Bíblia, essa expressão, no caso, que representa cobrir a transgressão, é justamente o que está escrito lá no profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 7, quando o texto vai dizer que Isaías ele reconhece o seu estado pecador mediante a glória de Deus. Ele se reconhece como pecador, e aí ele diz, mas eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor. Então, no versículo 7, quando o serafim desce com uma brasa do altar de Deus na tenaz e toca na boca de Isaías, ele vai dizer, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Então, a palavra, a expressão, remissão, perdão, dentro desse contexto de cobrir a transgressão, ela está sendo representada aqui em Isaías 6:7, e nos dá a ideia da expiação, o sangue que cobre e perdoa, né? É aquele sangue que acoberta o pecado e o pecador. Ainda falando sobre perdão, eu preciso entender que o perdão é um caminho para a reconciliação. Então, o perdão de Deus é o caminho para a reconciliação comigo. E quando eu penso em reconciliação, não tem como não pensar em propiciação, ser propício, juntar, trazer para perto. Então, a partir daí, eu posso declarar que o desejo de Deus sempre foi perdoar. O desejo de Deus sempre foi trazer para perto, cobrir a transgressão e receber de volta esse filho querido. E quando eu falo do perdão como autoria divina, eu preciso entender que Deus, o autor do ato perdoador, que por amor e misericórdia manifesta esse perdão, ele tem prazer em perdoar. Tem alguns versículos que eu separei aqui para nos provar, né, que vai nos servir como prova do desejo perdoador de Deus. Eu separei aqui Salmo 86, versículo 5, quando o salmista diz, pois o Senhor é bom e pronto a perdoar. Isso significa que Deus não estabelece tempos apropriados para perdoar o pecador. Ele perdoa o pecador a qualquer momento que esse pecador clamar, solicitar, buscar o perdão de Deus. Então, a todo tempo, Deus está pronto a perdoar o pecador. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19 diz assim, quem é semelhante a ti que perdoa e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? Versículo 19, lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Isso é muito importante ficar destacado, que quando Deus perdoa, ele apaga todo o efeito das nossas transgressões. Dizer que Deus esquece não é como nós esquecemos como homem, porque Deus ele é onisciente, mas dizer que Deus apaga esse passado, ou que Deus lança esse passado, essa iniquidade nas profundezas do mar, é dizer que Deus, a partir do momento que ele perdoa, o efeito da transgressão não está mais visível diante dos seus olhos. Ele passa a ver um homem perdoado,
O olhar de Deus para esse homem é de homem perdoado. Ele não leva mais em conta as transgressões que nós podemos ter cometido. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz o texto: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Então não existe pecado que ele não possa perdoar. Não há necessidade de um tempo apropriado em que somente naquele tempo Deus perdoe. Não existe circunstâncias que Deus estabeleça para perdoar ou não. Deus é um Deus perdoador. E como nós falamos que perdão, perdão é o mesmo que remissão. E quando nós pensamos em perdão, nós pensamos em justificação, em expiação, em propiciação, que nós aprendemos que é a salvação externa, não é isso? Quando nós pensamos no perdão de Deus como um ato de justificar, como um ato de expiar, como um ato de propiciar, eu preciso entender que através de Cristo Jesus, o sacrifício vicário de Cristo estabeleceu, por amor, perdão para todos os pecados e para todos os pecadores. A morte expiatória de Cristo, ela conclui, ela anula definitivamente todo o esforço humano de alcançar o perdão de Deus, e ela confirma o desejo que Deus tem de perdoar o pecador. Eu gosto do que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, que diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! O sacrifício vicário de Jesus determinou de uma vez por todas a manifestação do perdão de Deus a todo pecador arrependido. Aos Colossenses 1,14, Paulo vai dizer que a nossa redenção foi pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. E no 2,14 ele vai dizer que esse perdão, ele rasgou a cédula que era contra nós. Primeira epístola de João 2,2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, nós temos uma vantagem. A vantagem é que muito antes que eu deseje ser perdoado, há um Deus que já deseja me perdoar. Antes mesmo que eu sinta a necessidade do perdão de Deus, há um Deus que já sente o desejo em operar o seu perdão a meu favor. E eu preciso entender algo brilhante pela Bíblia Sagrada, que nenhum homem nunca foi digno em si mesmo de alcançar o perdão de Deus. É por isso, e eu citei aqui alguns textos que demonstram isso, que quando alguns dos profetas, alguns dos servos de Deus no Antigo Testamento, quando eles sentiam a necessidade do perdão de Deus e eles se sentiam indignos de receber esse perdão, algumas vezes, quando eles se apresentaram diante de Deus para clamar pelo perdão do Senhor, mas se sentindo indigno de recebê-lo, eles usaram um argumento que Deus, ao invés de olhar para eles que desejavam, mas que não eram dignos, Deus olhasse para si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 25, está escrito assim: eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo sou o que
apago as vossas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Oh, aleluia! Eu fiquei impactada, porque quando alguém pensa que tem motivos e justificativas suficientes para ser alcançado, para alcançar o perdão de Deus, em sua ignorância, quando um homem acha que ele tem condição de alcançar o perdão de Deus por sua própria condição, me vem Deus e diz: ainda eu mesmo sou eu que apago as vossas transgressões por amor de mim, pelaquilo que eu sou, por minha essência, que é uma essência perdoadora. E eu acho interessante que Daniel também orou assim, e no versículo 19, Daniel, capítulo 9, versículo 18 e 19, Daniel está clamando pelo perdão de Deus. E no versículo 19, no final do versículo, ele vai dizer: perdoa-nos por amor de ti mesmo. Daniel está dizendo, ainda que em nós não se encontre motivo nenhum para que alcancemos o perdão, perdoa-nos por ti mesmo. Perdoa-nos por quem tu és. Perdoa-nos pela essência perdoadora da qual que lhe pertence, a essência perdoadora que lhe pertence. Então, quando o pecador ele não acha nele, ele não consegue encontrar nele motivos para que o seu pecado seja perdoado, ele diz: então, pelo menos me perdoe, Senhor, por amor de ti mesmo, por quem tu és, pelo poderoso que tu és, pelo desejo que tu tens de perdoar o pecador. Então, nós já vimos que o perdão ele é de autoria divina, que o homem em si mesmo ele nunca vai ser capaz de construir esse caminho perdoador para os seus pecados, que é através do Senhor e do sacrifício de Cristo, é que o perdão da parte de Deus nos alcançou. Mas ontem, esses dias, quando eu estava preparando essa mensagem, principalmente ontem, preparando esse estudo, eu fui tocada por algo muito forte da parte de Deus que eu quero compartilhar com você. Enquanto eu estudava e eu falava sobre, e eu preparava, ali a respeito do perdão de Deus, que é um perdão incondicional, assim como o amor é incondicional, esse perdão também é incondicional. O Espírito de Deus falava algo muito forte, pastor Moisés, ao meu coração, que deveria ser citado a respeito do perdão esta noite, nesta aula. E o Espírito de Deus, ele me conduzia e me instruía a dizer que há uma necessidade de se apropriar do perdão de Deus. Eu fiquei na hora muito impactada pela presença do Espírito Santo, que tomou ali o ambiente no momento em que o Espírito Santo me instruiu para falar sobre isso. Então, primeiro, Deus está dizendo que não existe pecado que ele não possa perdoar, não existe pecador que não possa ser alcançado pelo perdão, mas Deus também está dizendo que há uma necessidade de que aquele que confessou, que se arrependeu, que se achegou diante de Cristo, há uma necessidade que esse pecador perdoado, ele se aproprie desse perdão, ele tome posse desse perdão que já foi liberado através do sacrifício vicário de Jesus para a sua vida. Aí eu pedi a Deus um direcionamento de como explicar isso. E Deus foi me dando a direção e foi iluminando a minha mente, o meu coração, e foi me instruindo que muitas vezes as pessoas, a nossa história de vida é marcada por muitas transgressões. E nós temos um encontro com o Senhor Jesus,
somos recebidos por Jesus de Nazaré, mas nós, nessa nova caminhada, carregamos ainda um peso de culpa muito profundo a respeito de pecados cometidos no passado. E diante disso, nós acabamos carregando um peso de culpa, apesar de o Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício, já ter declarado que ele mesmo lançou no mar do esquecimento e ele mesmo não se lembra mais dos nossos pecados, ainda há alguém que, apesar dessa declaração de perdão de Deus, ainda continue carregando na sua alma o peso da culpa de transgressões passadas. Não significa que nós não vamos lembrar de atos pecaminosos que nós cometemos, mas eu estou falando de quando esse homem, essa mulher que já foi perdoado, ele continua com a alma sem paz, sem sossego, sem segurança em Deus, porque ele carrega com ele, apesar do perdão de Cristo, o peso das suas transgressões. E quando eu pensava em como falar a respeito dessa apropriação do perdão, Deus me levou justamente para a condição do apóstolo Pedro. Pedro nega a Jesus, e quando Pedro nega a Jesus, uma grande angústia e tristeza invade a sua alma, né, porque ele havia sido avisado. E quando eu vou para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7, o texto vai me dizer que uma mensagem é mandada a respeito da ressurreição de Cristo através das mulheres. E aquele que envia a mensagem diz para elas assim, ó, avisa aos irmãos, avisa aos discípulos e também a Pedro, que o Cristo ressurreto vai adiante de vós para a Galileia. Aqui, quando a mensagem é mandada para todos os discípulos, e ainda tem a citação de Pedro, um tratamento na alma de Pedro a respeito da sua transgressão começa a acontecer por meio da mensagem de Jesus. Então, aqui ele já recebeu uma especificação de uma mensagem particular. E essa mensagem particular precisava acender dentro de Pedro que o fato dele ter negado a Cristo já havia sido perdoado pelo próprio sacrifício de Cristo na cruz. E eu vou caminhando um pouco mais e eu encontro o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, o texto diz que os discípulos, a partir do versículo 19, que no domingo da ressurreição eles estavam trancados dentro de um quarto com muito medo, e Jesus se apresenta a eles naquele lugar, declara que eles tenham paz, declara paz, a paz que excede todo entendimento, e além de declarar essa paz, ainda dá um sopro sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Ainda no capítulo 20, versículo 26, diz que 8 dias depois, um novo encontro com Jesus, com Cristo ressurreto, vai acontecer. Vai acontecer porque esse Cristo vai agora tratar Tomé. Ele vai se manifestar a Tomé. E lá estão todos os discípulos, mais uma vez, sendo visitados pelo Cristo ressurreto. Só que você, quando vai para o Evangelho de João, capítulo 21, você encontra esse Pedro voltando para a pescaria. E é de concordância de muitos escritores que quando Pedro, no capítulo 21, ele volta para pescar e os discípulos vão com ele, ele volta ao mar e os discípulos vão com ele, é que a alma de Pedro estava se sentindo culpada e angustiada pelo mal que ele ainda havia cometido. Pedro, apesar de já ter recebido uma mensagem específica,
né, trazida pelas mulheres a respeito da ressurreição, apesar de já ter tido 2 encontros pessoais com Jesus, Pedro ainda está carregando o peso da sua transgressão e não se sente ainda perdoado. É justamente no capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 19, é que Jesus vai forçar Pedro a se apropriar do perdão que já havia sido liberado para ele. Você conhece o texto e sabe que numa conversa pessoal, à beira do mar de Tiberíades, depois de uma pesca direcionada pelo Senhor, o Senhor Jesus vai começar a questionar Pedro a respeito do amor que ele sente por ele, vai começar a manifestar a Pedro o desejo e o propósito de que ovelhas sejam apacentadas por ele, e no versículo 19 ele vai dizer para Pedro, segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Caiu por terra todo o efeito de transgressão na tua alma e no teu coração. Todo o efeito de pecados antigos que estavam tentando paralisar a minha obra e o meu propósito na sua vida. Seja totalmente anulado. Tu já está perdoado. Vem comigo porque eu tenho uma grande obra e o teu passado não vai atrapalhar o propósito que está já sendo apresentado no presente para o teu futuro. Quando o Espírito de Deus falou isso ao meu coração, eu senti uma presença tão forte, porque eu entendi, ainda existe alguém que já foi perdoado, mas que ainda não se perdoou. Existe alguém que já foi lavado pelo sangue de Jesus, mas que ainda não deixou cair todo o efeito de transgressão antiga dentro da sua alma e não se apropriou do perdão do alto. E eu quero dizer para todos que nos acompanham aqui nesta aula e que estão assim entendendo um pouco mais sobre perdão. Não é aceitável. Deus não aceita, depois de ter sido perdoado, que você continue dominado pelo peso de transgressões antigas, a ponto de não ter paz com Deus, não ter paz consigo mesmo, a ponto de impedir um propósito muito maior. Então, eu sou professora, mas eu também gosto muito de pregar, né? Eu fui chamada para pregar e eu me sinto muito mexida, né, com a ação do Espírito Santo, e eu creio que essa noite, por meio desse convite de Jesus para a apropriação do perdão, muitas mazelas e muitos males na vida de muitos homens e muitas mulheres serão jogados por terra hoje, no momento dessa ministração. Que o Espírito de Deus ele traga alívio para a sua alma e traga o sentimento do perdão de Cristo. Então, a pergunta é, o que fazer quando já fomos perdoados e ainda não nos apropriamos desse perdão que já foi liberado a nós? O que fazer? Como me comportar se a minha alma, se Cristo já me perdoou através do seu sangue, mas na minha alma eu continuo carregando o peso dessa transgressão e esse peso ameaça o propósito que Deus tem na sua vida. O que você faz? Declare para você mesmo a palavra de perdão do alto. Declare para si mesmo o que diz a palavra. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Todo o peso de transgressão já foi lançado no mar do esquecimento, através do perdão pela pessoa amável e bendita
de Jesus Cristo. E aí o que eu faço, minha irmã, com essa culpa que eu carrego, que não deixa eu me apropriar, eu ainda não consegui me apropriar, assumir o perdão que já foi liberado para a minha vida. O que você faz? Declara o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porém, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que a gente precisa é se apropriar desse perdão, porque o nosso homem interior e o adversário da nossa alma, ele pode se utilizar do sentimento de culpa pessoal para, através dele, minar os poderosos, grandes e abençoados propósitos de Deus para a sua vida. Não sei se você está me entendendo claramente esta noite a respeito daquilo que o Espírito Santo está ministrando a nós. Já foi perdoado. Levante a cabeça. Receba a paz do perdão de Cristo no seu coração. Receba a paz do perdão por meio do sangue de Cristo na sua alma. Não permita que esse sentimento anule os grandes propósitos que Deus tem através da sua vida. Amém? Agora, eu preciso entender também, dentro de perdão, eu já aprendi que perdão é de autoria divina. Eu já aprendi que perdão envolve a justificação, envolve a propiciação, envolve a expiação feita por Cristo. Eu já aprendi também que eu preciso me apropriar, que por maiores que tenham sido as minhas transgressões, Deus já lançou no mar do esquecimento, ele já não lembra mais, ele já não permite mais que essa transgressão ela tenha efeito, no seu relacionamento com esse homem. Então, eu já aprendi que eu preciso me apropriar desse perdão, mas eu preciso também entender uma coisa, que o perdão de Deus, muitas vezes, ele não vai anular as consequências naturais da transgressão. E isso é importante nós citarmos, porque alguém pode dizer, se Deus perdoou, por que continua dentro do cárcere? Se Deus perdoou, por que precisa passar pela justiça? É porque Deus perdoa a alma, anula na alma desse homem para a eternidade todo esse efeito de transgressão, mas dependendo da transgressão cometida, se essa transgressão ela rompe leis naturais, é possível que esse homem, no âmbito natural, ele precise, por causa das leis humanas, ele precise pagar por essa transgressão cometida. Mas isso, em momento nenhum, interfere no perdão de Deus. Eu separei um texto também que falou bastante ao meu coração, e o texto que falou ao meu coração a respeito desse perdão, mas que muitas vezes, e que pode não invalidar as consequências naturais da transgressão cometida, eu separei a conversa entre Davi, segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 12, quando Natã está repreendendo a Davi por conta do seu pecado de adultério por causa da morte de Urias, Ele está repreendendo a Davi, ele está trazendo à consciência o pecado de Davi, ele está fazendo com que Davi reconheça que pecou contra o Senhor. E no versículo 12 ele diz assim, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante a todo Israel, perante o sol. Versículo 13, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor,
E disse Natã a Davi: também o Senhor já perdoou o teu pecado e você não morrerá. Versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Ele está dizendo, a tua prática, a tua transgressão fez com que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi já sabia que o pecado, a transgressão que ele cometeu, fora perdoada por Deus, mas que ele viveria as consequências naturais daquela prática. Isso porque a Bíblia me diz que tudo que o homem ele semear, ele vai ceifar. Então Deus não quebra princípios. Então o Senhor, ele perdoa o pecado, e esse perdão não pode ser medido pela condição que nós nos encontramos muitas vezes de estar tendo que cumprir as leis naturais que apontam para a minha transgressão. Mas diante de Deus a minha alma está lavada, está limpa, eu estou purificado desse pecado. E então aqui nós falamos sobre o perdão de Deus, né? Não podemos esquecer que o caminho para o perdão é o arrependimento e a confissão. Que quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar através do seu poderoso sangue. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas aí o irmão Eli já está sinalizando aqui para mim que está acabando, foi muito rápido. Eu ainda preciso tocar para nós terminarmos na questão do perdão interpessoal. Eu preciso entender, e o Jesus é que vai levantar a bandeira desse perdão interpessoal. Jesus, em muitos textos, ele vai falar que há uma necessidade de perdoar, assim como eu reconheço que fui perdoado. Tem Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Eu tenho Mateus capítulo 6, versículo 12, que também fala sobre a oração. Então eu declaro, me perdoa, na oração do Pai Nosso, me perdoa como também eu perdoo. Eu tenho Mateus capítulo 18, onde está inserido a parábola do rei que perdoa uma dívida e aquele que foi perdoado não perdoa quem lhe devia. Né? Então, o que esse Mateus 18 e todos esses textos ele tem para nós? Ele tem a ideia que pela consciência que eu preciso ter de que eu fui perdoado por Deus, quando eu não merecia ser perdoado, da mesma forma, eu preciso liberar o perdão para os meus ofensores. Da mesma forma como eu reconheço que não merecia, mas a graça me alcançou, eu preciso liberar perdão para os meus ofensores, para aquele que me entristeceu, para aquele que me traiu, porque se eu não consigo perdoar, diz Mateus 18, capítulo 18, que vem falando que pode haver uma resistência a esse perdão, né? Ele vem dizendo que a pessoa que não perdoa, ela é descrita no versículo 17, que aquele que não perdoa é comparado a um gentio ou um publicano. O que marca a comunidade dos santos em Cristo é a capacidade em perdoar quem lhe ofendeu. E como eu disse lá no início, como o perdão é de autoria divina, é uma ação divina em nós, porque nós em nós mesmos, na nossa natureza, nunca fomos capazes de perdoar, porque em nós fala mais alto o ego, o orgulho, a altivez, a soberba, mas o Espírito de Deus, ele trabalha em nós, nos capacitando para perdoar aquele que nos ofendeu. Amém? E eu só quero deixar uma palavra para o término.
O ato perdoador de perdoar ao meu irmão me faz digno, mas não vai me dar nenhuma estrelinha, tá bom? Eu vou falar como eu falo com os meus alunos na escola. Ganhou uma estrelinha porque acertou. Não. É simplesmente cumprimento de ordem divina. Então, a noite hoje é para você pensar a quem você precisa procurar, mesmo sendo a parte ofendida, a quem você precisa procurar para pedir perdão, para se reconciliar, até mesmo para que as vossas orações e as vossas ofertas não percam o valor diante de Deus. Vou perdoar, porque por muito mais Ele me perdoou. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmã Sheila, muitíssimo obrigado. Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua casa, a sua família. Muito obrigado. Vocês moram no nosso coração, viu? Vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Deus abençoe. Muito obrigada, meu pastor. Dá um abraço. Ficam com Deus, meu amigo foi um prazer. Aí. Diga que eu mandei um abraço ao meu amigo aí, tá bom? Agradeço a ele por emprestar a senhora para nos encher desse conhecimento sobre o perdão. Grande abraço, Deus abençoe. Muito obrigada, a paz a todos.